A paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre você. Estamos continuando o nosso devocional no livro de Jó, aquele homem que morava na terra de Uz e que tinha sua sinceridade diante de Deus, era reto e temente ao Senhor e desviava-se do mal. Hoje eu quero falar com você as comparações que podemos fazer entre o último livro histórico da Bíblia Sagrada, na ordem que é colocada na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, e o primeiro livro poético, ou seja, Esther é o último livro histórico e Jó é o primeiro livro poético. Quais são as comparações, as semelhanças, quais são os contrastes entre os dois livros? Acho muito importante nós analisarmos estes livros, porque há lições devocionais com as quais Deus ministra em nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que, do ponto de vista literário, ambos os livros, ou seja, tanto Esther como Jó, são dramas, são histórias que falam de conflitos humanos. Eles ganham uma natureza universal, porque não se trata de um conflito de uma moça que ficou órfã, e não se trata só de um homem que era rico e ficou pobre, do ponto de vista de uma história isolada. Não. Ele trata, ambos os livros tratam de um drama universal que pode acontecer com qualquer pessoa na história do mundo. Esther é um drama narrativo, Jó é um drama poético. Em Esther, o herói passa da pobreza para a riqueza, para servir a Deus e para servir o seu povo. Ou seja, uma orfanzinha se torna rainha. Já no livro de Jó, o protagonista, ou se a gente usar a linguagem literária, o herói, que é Jó, passa da riqueza para a pobreza para continuar servindo a Deus e servindo o seu povo. Esta é uma primeira comparação que podemos fazer entre os dois livros que estamos analisando. Em segundo lugar, ambos ressaltam a soberania de Deus de um modo muito especial. Esther ressalta a proteção soberana de Deus em tempos de infortúnio. Já em Jó, ele ressalta o propósito soberano de Deus em tempos também de desdita, em tempos de luta, em tempos de desgraça. Esta é uma comparação por semelhança de ambos os livros. Hoje nós estamos vivendo num mundo, um mundo que sofre com uma pandemia. É um flagelo universal a toda a raça humana. Eu estou gravando este devocional no dia 7 de fevereiro de 2022. Ainda estamos sofrendo com isso. Mas assim como nestes dois livros, a soberania de Deus é ressaltada e a proteção de Deus para com as pessoas que sofrem momentos difíceis na vida, Deus também está olhando para nós.
Deus não está insensível com o nosso luto daqueles que nos são queridos, que partiram, cuja vida foi ceifada pela Covid-19, pelas suas variantes. Todos nós estamos sofrendo com esta guerra ideológica que existe para se discutir remédios e tratamentos, não porque estão preocupadíssimos com os seres humanos, mas porque querem saber quem estará no poder daqui a algum tempo, quem se manterá ou retomará o poder em todos os países do mundo. Isso está acontecendo. Deus não está insensível quanto a isso. Deus é soberano. Deus está intervindo, por mais que você não veja. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não tosqueneja. O nosso Deus está conosco. Deus não está insensível com as nossas perdas. Deus não está insensível com o nosso luto, com a nossa dor. Sabemos que os propósitos de Deus são mais elevados do que o nosso. Mas saiba, se Deus está permitindo essa situação, Deus não vai abrir mão jamais da sua soberania. Deus é soberano. Deus domina. Deus governa. Deus está agindo. O que devemos fazer diante disso é crer no poder de Deus. Não só no seu poder, mas crer também no seu amor. Ainda que estejam acontecendo coisas ruins, o nosso Deus continua sendo Deus. E ambos os livros que estamos analisando, ou seja, Esther e Jó, ressaltam, destacam esta soberania divina, de que Deus está no controle da história. Deus impede a aniquilação da raça judaica no livro de Esther. Deus restaura a condição de Jó. Esse é o Deus que nós servimos. A terceira comparação que podemos fazer entre o livro de Esther, o último livro histórico da Bíblia Sagrada, e Jó, o primeiro livro poético, é que existe aqui uma trama, um enredo que está disfarçado debaixo da narrativa. E qual é esse enredo latente? Deus e Satanás lutando por entre as sombras. Nenhum dos dois heróis, Esther e Jó, está percebendo que ali é Deus e Satanás que estão em luta. É o bem e o mal. Esther, Mardoqueu, Assuero não estão entendendo. Ramã também não entende que ele é um agente de Satanás e será vítima de Satanás e da sua maldade. No livro de Jó, Jó, sua esposa, seus filhos, os amigos de Jó não entendem o que está acontecendo, ou pelo menos não sabem tudo, porque existe nessa trama algo escondido. Deus e Satanás lutando. Em Esther, esta luta é internacional ou política. No livro de Jó, a luta é interpessoal e espiritual ou religiosa. Então, olha que coisa interessante. Muita coisa acontece no mundo e as pessoas, algumas exageram e transformam tudo em espiritual,
Outras pessoas, elas têm outro exagero, tirando tudo o que é de espiritual e reduzindo tudo a uma questão muito material, humana e rasa. Não, nós temos que ter equilíbrio diante das situações da vida. Também podemos dizer que entre o livro de Esther e o livro de Jó tem uma quarta comparação que faço. Ambos os livros retratam a maneira sutil do diabo procurar a destruição do povo de Deus. Exatamente isso que você ouviu. Satanás continua querendo destruir o povo de Deus. Em Esther, o povo de Deus é preservado dos ataques capitaneados por um agente de Satanás chamado Hamã, pelo seu ódio, pela sua vaidade, pela sua cobiça, que usa o seu poder para aniquilar os descendentes de Abraão. Em Jó, observamos que a sutileza de Satanás é atacar Jó, de modo que ele esmoreça na fé, de modo que ele consiga provar que a fé de Jó é uma fé subornada, é uma fé corrupta, é uma fé comprada, é uma fé interesseira, não voluntária, e ele não serve a Deus por amor, ele serve a Deus porque Deus o compra a sua fé. Veja que nos dois livros há uma sutileza do inimigo das nossas almas, do inimigo de Deus. Em nome de Jesus, este inimigo é derrotado. Ele não foi derrotado só nos contemporâneos de Esther. Ele não só foi derrotado olhando a vida de Jó, mas Satanás é derrotado todo dia no mundo. Satanás, ele é derrotado pelo Senhor. O Senhor o subjuga, o Senhor o coloca em seu lugar. E muito em breve, Satanás será jogado no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que se voltarem contra Deus e rejeitarem o senhorio de Jesus Cristo. É o que diz a palavra do Senhor. A última comparação que faço entre o livro de Esther e o livro de Jó. Ambos descrevem a derrota de Satanás nas mãos de Deus. É uma extensão da última comparação que fiz. Em Esther, Satanás é derrotado quando tenta destruir o povo escolhido de Deus. E em Jó, Satanás é derrotado quando, ao tentar destruir a fé divina de Jó, ele insinua que o patriarca é fundamentalmente egoísta e não é um verdadeiro adorador de Deus. Mas Satanás foi derrotado. Jesus disse que Satanás é como um ladrão que vem roubar, matar, destruir. Mas o Filho de Deus veio desfazer as obras do diabo. Toda intriga, todo mal, toda conspiração, toda enfermidade, toda pobreza,
toda miséria, toda astúcia, todo ataque, toda violência, toda mal, todo mal produzido por Satanás contra os servos de Deus é derrotado em nome de Jesus. Quem sabe hoje está ouvindo esse devocional, alguém que está até meio desatento e não está percebendo que os ataques que sofre não são ataques simplesmente que acontecem por acaso, mas percebe que o inimigo das nossas almas usa pessoas, usa situações, usa o mundanismo para atacar os servos e servas de Deus. Mas eu venho da parte de Deus dizer que para isso veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, desfazer, aniquilar, desmantelar, destruir os estratagemas, as armadilhas, todos os ataques de Satanás. Em nome de Jesus, creia nesta verdade. Em nome de Jesus, fale mais no nome de Deus que no nome do diabo. Em nome de Jesus, saiba que Deus lhe ajuda, que o Senhor lhe capacita. Saiba que você vence Satanás, não com boas intenções, você vence Satanás com a palavra